Bom dia a todos e a todas. Vamos dar continuidade às nossas ações curriculares de extensão. Hoje nós contamos com a convidada Eveline. Daqui a pouco ela vai se apresentar. E para compor a mesa eu convido a aluna Áquila e o aluno Daniel. Por favor, venham compor a mesa. A nossa convidada vai falar um pouco sobre a sua história pessoal, sobre a sua formação, sobre a sua atuação e sobre algumas experiências dela que eu acho que vão ser muito úteis para a vida de vocês. Lembrem o que a Viviane falou no nosso encontro passado. Sábio é quem aprende com as experiências alheias. E nós, desde o ano passado, a gente tem tido várias experiências aqui, desde o doutor Arióstenes, que foi o nosso primeiro, até a doutora Viviane, que foi a nossa última. Então, vamos começar. Primeiro, me apresentar e já dizer que não é uma palestra, é uma conversa, né, mesmo, porque, como o professor falou, são experiências da minha vida, como pessoa, como estudante, que ainda sou. Então, não trouxe nenhuma regra, nenhum protocolo a ser seguido em relação a estudos, mas eu realmente tive algumas experiências e quero compartilhar com vocês. Esse é o objetivo. Então, meu nome é Eveline Almeida Feitosa Jacome. Sou casada, meu marido está ali atrás, Rodrigo Rodrigues Jacome. Temos 2 filhos, Leonardo e Érica. O Leonardo vai fazer 24 e a Érica 20. Os dois já estão na universidade, em Araguaína, na UFNT também. A Érica faz zootecnia e já querendo mudar para veterinária, que é a paixão da vida dela. E o Leonardo já faz veterinária, ele faz um curso de marketing digital e também um curso de piloto. Essa é a minha família, fora o Theo, que é um cachorro que eu tenho, e 4 gatos. E eu sou formada em letras, e depois de... Eu fiz letras, eu estava no ensino médio ainda, quando eu fiz o vestibular para letras. Meu pai achava que eu estava fazendo para pedagogia, aqui em Tocantinópolis, mas não pelo curso, que eu amo esse curso de pedagogia, mas é porque eu sempre fui apaixonada pela língua portuguesa. Então, o fato de ser apaixonada pela língua portuguesa, eu acho que o curso de letras eu me identificaria mais. E aí eu fiz para Araguaína, quando ele soube que eu já tinha passado, não tinha mais como, né, ele fazer eu desistir. E eu fui para Araguaína, fiquei os 4 anos, cursei. Foi um momento muito difícil, porque eu não tinha saído de casa. É muito ruim quando você morar na casa de uma tia que era como uma mãe para mim até hoje, mas você sai da sua casa, você sai do seu conforto, você sai do seio familiar, e eu acho que muitos aqui estão passando por isso, e é muito difícil. Mas eu nunca fui de desistir das minhas coisas, eu sempre fui muito determinada no que eu queria, no que eu quero, e eu fui. Eu lembro que quando era essa época do mês de junho, maio, junho, quando quem conhece Araguaína conhece ali o bairro São João, que sobe a ladeira lá para o bairro São João. Então, quando era o mês de junho, eu ia, sabe assim, com raiva, nervosa, porque era o mês de julho aqui, já as praias já estavam acontecendo e eu queria era aqui. Então, era muito difícil tudo e ir a pé todos os dias para a universidade. Hoje vocês andam de ônibus, mesmo que seja um transporte público, mas eu não tinha isso aí lá na época, pelo fato de onde eu morava, que era no setor noroeste. Aí não tinha ônibus direto para a universidade. Terminei o curso com muita dificuldade também. Na época era Unitins. Era Fundação Unitins, né? Que era Unitins, né? Foi na época da transição mesmo, da criação da Unitins. E foi também um momento muito difícil, porque os professores não tinham esses requisitos que tem hoje na questão da pesquisa, de incentivar o estudo, de mostrar para o aluno as coisas diferentes na área da história, da educação. Enfim, era o início de tudo, e eu participei disso. Então, não foi um curso que diz assim, nossa, como eu aprendi. Não foi. Então, tudo que e aí eu vou mostrar para vocês por que hoje eu tenho esse tanto de livro. Esses aqui só não, gente, eu trouxe só um pouquinho. Tá, terminei o curso quando eu estava no último ano. Agora, eu terminei, quando chegou em maio, já andando em Araguaína inteira, procurando emprego. Meu Deus, vou ser mais uma na estatística dos desempregados. E aí, que é o que passa, se vocês não saírem daqui já empregados, vocês vão passar por isso. A gente sente isso, é um sentimento ruim, porque você passa 4, 5 anos lá na universidade, sentado naquele banco, é quando você chega lá, quando você termina, e agora? O que eu vou fazer? Mas, enfim, foi no mês de maio, eu terminei lá no final do ano, formei em janeiro, quando foi em maio, eu recebi uma proposta de um contrato aqui em Tocantinópolis. Eu não pensei 2 vezes, era uma amiga que já me conhecia, que a gente tinha estudado vestibular juntas, e ela me ligou
Mas não era por amizade, é porque estavam realmente precisando de um professor de inglês. Olha só, eu nunca tinha ministrado aula de inglês na minha vida. O que eu sabia de inglês foi um pouquinho do FISC que eu fiz e do que eu estudava mesmo. Porque na universidade eu não tive uma aula de inglês. A professora colocava uns cartazinhos, né, na época, ela era até a dona do CCAA, lá em Araguaína, ela colocava uns cartazinhos, parecia coisa de educação infantil. E a gente tinha que ficar traduzindo palavras como aquela velha frase, né, the book on the table. Então era isso. Eu saí da universidade sabendo esta frase. E aí fui. Mas eu, como eu disse, eu sou muito determinada, eu vou aprender. Eu vou aprender. Então, quando eu comecei, muita dificuldade também, vocês vão ver que a palavra dificuldade, ela está sempre comigo, mas porque foi tudo com muita dificuldade. E aí comecei a ministrar aula de inglês, querendo dar aula de língua portuguesa. Mas o que tinha era aquilo, fui. Gente, eu ia para casa, ou melhor, quando eu entreguei a disciplina, que eu fui catar os livros para devolver para a escola, para os colegas, foram assim quase umas 2 caixas. Eu ficava até 3, 4 horas da manhã estudando para ensinar. Olha só. Porque o mínimo, você tinha que sair da universidade sabendo pelo menos o mínimo, né? Eu não saía assim. E eu digo assim que a culpa foi também do professor, dos professores que eu tive. Mas aí fui. Isso foi em 2000 que eu entrei no Estado. 2002 veio o concurso. Eu não estudei para o concurso. É isso mesmo, eu não estudei para o concurso. Eu dei aula para uns colegas que precisavam e me pediram. Não, então tá bom, eu vou dar aula. Então era o que eu sabia. Das regras, de tudo que eu já tinha aprendido estudando sozinha, eu fui ensinar. E aí uma colega que tinha 7 anos que ela não passava no vestibular, que ela tentava, na verdade, o vestibular, quando eu dei aula para ela, passou. Então foi muito gratificante isso. E eu ensinando, eu aprendi. E aí eu passei no concurso do Estado em 2002. Em 2011, eu já muito cansada daquela rotina. Aí fui convidada para trabalhar na diretoria de educação. E aí lá eu fui para várias funções. Assessoria a municípios, assessora de currículo de língua portuguesa, assessora de gabinete. Fui tutora do regime especial, que é o programa Alvorada, que é a graduação para professores mesmo, da educação básica, e era num período de férias, então julho e janeiro. E depois disso, assim, aquela rotina que já estava acabando comigo e não estava acrescentando em nada na minha vida. E eu já estava cansada, e reclamando. Aí um dia meu marido disse assim, você está reclamando muito, por que você não muda essa situação? Vai fazer outro curso. E eu, como eu sou muito acelerada, eu acho que ele falou isso de manhã. À tarde eu fiz a inscrição para o vestibular de Direito, em Imperatriz. Passei e fui. Com a cara, a coragem. Gente, foram 5 anos de tortura psicológica, tortura física, tudo de ruim, assim, que vocês imaginarem, eu passei. Então eu saía daqui eu saía do serviço 4 horas da tarde, correndo. Se alguém me parasse ali para conversar 5 minutos, eu já perdi o horário. 4 horas da tarde eu ia para casa, para 4h30, para me arrumar, tomar um banho, se desse para 4h30 eu estar lá na Beira Rio, que era para pegar o carro, atravessar para ir no ônibus do Porto Franco. Humilhação, de tudo, enfim, que vocês imaginarem, eu passei nesse ônibus do Porto Franco. Todo tipo de humilhação que vocês, assim, pensarem, eu passei. Do motorista, porque eu sempre fui muito quieta, assim, em questão de... E outra coisa, eu já tinha o quê? Eu já tinha meus 2 filhos, já casada, no meio de um monte de adolescente, que quando dava na sexta-feira, eles queriam só beber, e eu doida para voltar para casa. Então foi muito difícil mesmo. E aí eu chegava lá na faculdade, Imperatriz, eram umas 7, a aula começava às 7h30, 10 e pouquinho a gente voltava, tinha que esperar todo mundo sair para poder a gente pegar o ônibus de volta. E a gente chegava meia-noite em ponto em Porto Franco. E aí ia para a balsa. Cadê a balsa? Às vezes a gente chegava, a balsa tinha acabado de sair. Sabe assim, quando ela saiu ali da rampa? Aí tinha que esperar a balsa voltar, meia-noite. Quando eu chegava em casa, era 2 horas da manhã. Quando eu ia dormir, que aí você tá acelerada, né? Era 3 horas da manhã. E no outro dia eu tinha que estar 8 horas no trabalho. Então, assim, muito difícil. Aí isso aí não foi uma semana, não foram 2 dias, foram 5 anos. Toda semana, todo mês, todo ano, a mesma história. 5 anos. Então eu perdi muito na minha vida por causa disso.
Fora as denúncias na ouvidoria, porque eu já tinha uma graduação, já estava trabalhando, então as pessoas achavam que eu não devia estar estudando, eu devia estar trabalhando, né? Os próprios colegas, às vezes, faziam isso. Então eu sofri muito, muito, muito mesmo, mas eu não desistia. E também as falas. Meu Deus, tu não vai conseguir. Gente, isso é pesado demais. Como é que tu dá conta disso tudo? Mas, em 5 anos, eu nunca deixei nada para trás, nada de trabalho. Tudo que o meu chefe me pedia, eu resolvia. Então, ele praticamente não sentia a minha falta quando eu não estava, porque eu deixava tudo pronto. Eu pensei em desistir várias vezes. Teve uma vez que eu cheguei em casa, eu joguei tudo quanto é livro, caderno, eu não vou mais estudar. Eu não vou. Aí o Rodrigo, 2 horas da manhã, disse, não, meu amor, calma, isso vai passar, tá, é assim mesmo. Aí no outro dia eu já estava mais calma e ia de novo para a faculdade. Então, essa foi a minha rotina de estudo na questão do curso de Direito. O curso de Direito valeu a pena? Sim. Aprendi muito, aprendi muito. Mas aí vocês me perguntam, e você fez OAB? Não. Eu tentei, acho que 1 ou 2 vezes, né, estudando ainda, antes de terminar o curso. Só que quando eu terminei em 2016, já estava no último semestre, eu passei no concurso da UFT. E aí, agora? E aí podia acumular a função servidora do Estado e servidora federal. E agora? Como é que eu vou fazer? E assim, o curso de Direito, apesar de ter aprendido muito, mas eu não me apaixonei pela advocacia. Nunca tive pretensão de ser delegada, como muita gente dizia, vai ser delegada. Nunca tive essa pretensão. Juiz, às vezes me passava assim pela cabeça, defensor, mas assim, quando eu comecei aqui na universidade, aí eu descobri realmente que o que eu queria era aliar o direito ao meu curso de letras, que eu sempre fui apaixonada. E aí um dia, quando comecei aqui, assim, convivendo com os professores na questão da área de pesquisa, as pessoas motivando, eu fiquei quando eu entrei aqui, eu estava com 16 anos no estado, e eu nunca tive incentivo para fazer um mestrado. Na verdade, eu nunca tive nem incentivo para fazer uma especialização, nem incentivo, apoio moral e nem financeiro. Porque na época que eu entrei e que eu saí também, era R$50 que aumentava no salário. Eu não vou pagar 2, 3 mil, né, numa especialização para ganhar R$50. Mas vou perder meu tempo também em relação a isso. Só que quando eu cheguei aqui na universidade, valia a pena, financeiramente. E aí eu fui, olha só. Aí eu tinha acabado de terminar o curso de Direito, fui fazer. Aí eu sou especialista em Direito Previdenciário e Docência Universitária. 1 ano indo para Araguaína, de 15 em 15 dias. Aí eu falei pro meu marido, que ele me incentivou. Eu vou, mas só se você for comigo. Sozinha, eu não vou mais. Aí ia eu, ele e a Érica, porque na época o Leonardo estava estudando, não dava para ir, ficava fora. Aí nós 3, de 15 em 15 dias. Às vezes ele até assistia aula comigo. Então foi assim que eu fiz o curso de especialização. E aí, depois disso, encontrei o Marco Aurélio, o Dave, que ficava me incentivando, a professora França, e aí a gente foi. Eu fui amadurecendo na minha cabeça a questão do mestrado. Porque eu tinha vontade, mas eu achava na minha cabeça que eu não tinha competência para fazer o mestrado. Não, gente, foi tudo muito, muito atropelado, os meus estudos. Eu não consigo passar no mestrado. Aí veio a pandemia. E aí eu fiz a inscrição para o mestrado antes da pandemia. E já estava marcada a prova, né? E aí não teve prova. Somente uns critérios lá de currículo, tudo. Eu só sei que nessa aí questão do currículo, eu fiquei em primeiro lugar na questão do mestrado. E fui fazer o mestrado na pandemia. E aí imagina, eu tinha toda uma expectativa do mestrado, de estudar, de conhecer pessoas, de participar de congressos, de palestras, de ter uma orientadora ali do meu lado, me dizendo como é que eu estudava. E eu não tive. E aí isso me deu ansiedade. E fui para o remédio, fui para o psiquiatra, fui fazer terapia, porque aquela minha expectativa ela foi totalmente quebrada. E aí nessa luta, eu tive que fazer isso aqui, ó. Aí eu descobri, depois de 2 cursos de graduação, uma especialização, vários cursos que eu fiz por aí, tudo, que eu não sabia estudar. Eu não sabia ler. E aí eu assistindo às aulas que me despertaram muito, e assim, eu digo para vocês, o mestrado na Universidade Federal, que é onde eu conheço aqui a nossa, é muito bom. Gente, tem tantos professores competentes. É assim, eu fiquei impressionada com a qualidade dos professores, o profissionalismo, sabe? Aí a gente pensa, tem gente que vai fazer mestrado muito longe, tudo. E eu fiz aqui em Araguaína, o PPGL, e foi muito bom. Mas aí aquela questão, descobri que eu não sabia estudar. E aí eu comecei, através de algumas orientações, assistindo algumas aulas, porque eu não via a minha orientadora, eu não via os professores, eu não via os colegas, somente pelo vídeo.
O que eu fiz? Comecei a comprar livros. Se eu não sei estudar, eu vou aprender. E aí comecei. Deixa eu ver se eu acho aqui. Fui comprando livros para que eu pudesse, primeiro, aprender a ler. Aí tem um que eu não trouxe porque meus filhos carregaram. O nome é mais ou menos assim, não sei se o Zane conhece, Mort Me Ugly. Ele é como ler livros, já dessa grossura assim, mas o livro é muito bom. E aí eu comecei a ser os tipos de leitura, como que você pode ler um livro, as técnicas. Gente, é um livro que é recomendado por vários profissionais. E aí eu comecei. Gosto muito da linguagem, gosto muito dos argumentos, de trabalhar com argumentos. Né? Eu não gosto do senso comum. Aquela que as pessoas ficam repetindo, só repetindo. Eu não gosto. Eu gosto do estudo, de você pesquisar quando você não conhece. E aí eu li esse livro aqui. É esse aqui. Comecei para poder... o Clube do Livro. Ser leitor, que a diferença faz. De vários livros que eu li esse aqui. E eu amei esse livro. Ele tem... Contando até o final, ele tem 302 páginas, né? 302 páginas. Eu li em 11 dias. Porque é apaixonante a leitura. E aí eu comecei a ver a história também da autora. E aí eu fui conhecer, eu mandei um e-mail para ela não respondeu, eu encontrei ela no Instagram. E aí eu comecei a conversar com ela e hoje nós somos amigas. E aí o que fez? Ela mandou para mim uma caixa com todos os livros dela. E ela me cobrou 50%. Então hoje a gente conversa pelo WhatsApp, ela vai para Portugal, ela me fala, fazer palestras, essas coisas assim. Ela já foi no Jô Soares, viu? Depois vocês podem olhar lá, Luzia de Maria. E aí comecei a ler os livros dela que falam da literatura, como você ensina literatura na escola para sair daquela mesmice. E aí, por causa disso, na minha cabeça e no caderno que eu tenho lá em casa, eu tenho vários projetos relacionados à leitura. Inclusive eu criei um grupo de estudos com algumas amigas. Hoje nós temos o nosso segundo encontro. E a gente faz estudos. E eu aconselho vocês também a fazer isso. Então, a minha formação, vocês entenderam, né? Eu sou formada em Letras, Direito, especialização em Direito Previdenciário e Docência Universitária e mestranda. Estou no mestrado do PPGL de Araguaína. E aí, um dia conversando, eu assim, querendo aliar o direito com letras, aí um dia eu conversando com meu marido, a gente estava lá no açaí, eu disse assim, como é que eu faço? Não quero ir somente para a área jurídica. Eu quero... Vê se você consegue abrir esse arquivo aqui para mim, por favor. Eu quero a leitura. Eu quero trabalhar a leitura. Não quero ficar nessa parte jurídica, que ela não é muito interessante para mim. Eu quero entrar com esse público que utiliza muito desse serviço, mas eu não quero trabalhar o direito em si. E aí fui conversando, aí conheci o projeto do Clube dos Livros, não sei se vocês conhecem, da Aline, que é a nossa professora aqui, e tem um livro que os alunos, que os privados de liberdade, eu vou achar, que os privados de liberdade fizeram. E aí eu fui pesquisando, gente, eu não quero fazer a mesma coisa que todo mundo faz, eu não quero falar somente de remissão de pena, eu não quero falar da estrutura da cadeia, eu não quero falar quanto tempo eles têm, por que eles entraram lá, eu não quero saber disso. O que eu quero saber é como eles saíram e por que eles são tratados de forma diferente aqui fora. Então, que identidade eles... Não sei se eles incorporaram, eu ainda estou estudando isso, meu mestrado ainda não terminou. Que identidade eles incorporaram, que identidade eles adquiriram, que identidade eles tinham. Então, com eles o foco é a identidade. Aí o tema da minha pesquisa é a reconstrução de identidades por meio da formação de leitores privados de liberdade, com o estudo de caso da Unidade Penal de Tocantinópolis. Então, o que eu trabalho? Aí eu fui entrevistar. Primeiro, eu pensei de fazer com os que estavam lá dentro participando do Clube de Livros. Só que aí veio a pandemia. E não dava para entrar, para entrevistar eles lá. Então, o que eu fiz? Tive que mudar. E aí eu comecei a trabalhar com os egressos. Egressos, alguns chamam, na verdade é o que mais chamam, mas hoje já estão colocando uma outra palavra, que é sobreviventes. E a gente tem que entender o que seria sobreviventes, né, nesse meio aí. Que tipo de sobrevivência? Então, isso eu também tenho que explicar na minha pesquisa. E aí, qual a identidade? Com que identidade eles saíram? E após passar por um processo de leitura dentro de um lugar, um espaço, nada favorável para isso. Porque vocês imaginam aí, ler deitado em cima da nossa cama, sentadinho na nossa cadeira, às vezes é difícil. Imagine, dentro de uma cadeia, dentro de uma cela, com várias pessoas, um ambiente totalmente desfavorável para isso.
E aí eu ficava pensando, e também, por que quando eles saem, essas pessoas saem de lá, por que eles são tratados aqui como se eles não existissem mais para a sociedade? Que direito a sociedade tem de dizer que aquela pessoa, aquele ser humano que entra lá, ele é pai, é mãe, é filho, é irmão, tem uma família. Que direito a sociedade tem de, quando ele sai, dizer que ele não serve mais para a sociedade? Então isso me incomodava. E me incomodava desde sempre, mas eu não sabia como eu poderia pesquisar isso. Aí, conhecendo o Clube dos Livres, que tinha lá na unidade penal, eu comecei a pensar sobre isso, de fazer, trabalhar essa questão da leitura com pessoas que estiveram em situação de privação de liberdade. E aí eu comecei. Deixa eu só procurar aqui os meus... Então, quando a gente pensa, e aí uma das questões, é uma construção da identidade ou uma reconstrução da identidade? Eu coloquei reconstrução da identidade. Então, eu quero saber, na verdade, como a leitura, eles participaram de um projeto de leitura dentro da cadeia, mudou a vida deles, e se mudou. Então, eu entrevistei 4 egressos. A formação a parte jurídica não me interessa, eu não quero saber por que eles entraram lá, qual foi o crime que eles cometeram, quanto tempo eles tinham de pena, isso não é importante para mim, eu não perguntei. Não quero saber. Eu fiquei sabendo, na verdade, mas por outras pessoas, mas eu não conversei isso com eles. E aí eu tenho que trabalhar, o meu foco é a identidade, mas eu tenho que trabalhar sobre os direitos também os direitos do homem, né? Porque de acordo com a Constituição, a educação ela é um direito de todos, não importa o lugar onde a pessoa esteja. Então, quando eles chegam na prisão, é como se eles perdessem esse direito. Então, aqui na unidade penal, quando começou o projeto, os presos, eles não estavam estudando. Então, foi todo um trabalho para poder levar a educação formal, que é essa educação básica, a educação formal, e aí, por causa de uma educação informal, que é, no caso, o projeto, a educação formal chegou para eles. Então, eles não estudavam. Hoje, se você for lá, porque eu faço parte do Conselho da Comunidade, e quando a gente vai lá, que conversa com eles, a maioria, a pergunta que eles fazem é, eu vou poder estudar? Eu coloquei meu nome na lista, até agora não me chamaram. Eu quero terminar o ensino fundamental, eu quero terminar o ensino médio. E é toda uma dificuldade, gente. Por quê? Esses presos, muitos deles não têm documentos. Então, assim, até isso atrapalha. Barra na burocracia. Você não pode estudar, porque você não tem documento. Olha só. Uma dificuldade que eles encontram para isso. Aí tem todo o processo para correr atrás de documento, tudo. Aí eu pergunto para vocês, será que os funcionários lá, eles estão preocupados com isso? A pessoa pode ficar presa, sem documento, mas ela não pode estudar. Porque sem documento a pessoa não existe, né? Então como é que ela pode ficar presa, sem documento? Ela pode responder por um crime, mas ela não pode estudar. Então, assim, é meio... Não dá para entender algumas coisas. Então, é a burocracia que não é a favor, é sempre desfavorável. E aí, deixa eu achar. Aí eu falo da sociedade preconceituosa, mas aí eu tento jogar para os direitos que eles têm. E aí eu falo da prisão e esse encontro com a leitura enquanto eles estavam encarcerados. E se um deles, eu conversando com eles, aí eu faço a pergunta. Que imagem você quer passar para as pessoas aqui fora? Como você quer ser visto? É uma das perguntas que eu faço. E ele disse assim, olha, eu quero ser visto como uma pessoa que trabalha, como um cidadão que cometeu um crime, mas que ele pagou pelo seu crime e hoje trabalha 24 horas, porque já tem um mês que eu não durmo direito, porque eu tenho que provar que eu sou um bom cidadão. Então, é ruim a gente ouvir isso. Então, eu estou trabalhando também sobre isso. Aí eu tenho que trabalhar sobre essa sociedade punitiva, e sobre a evolução das penas. Aí eu tive que ler esse livro aqui, O Problema da Pena, Carmelucci. Depois vocês podem olhar. Porque quando a gente fala de prisão, a gente tem que entender como foi que essa prisão evoluiu. Em que momento foi que ela iniciou? Por que as pessoas começaram a ser presas e como eram? Porque antigamente as pessoas elas passavam, a punição era marcando o corpo. Então hoje,
É um documento, ou então do boca a boca, aquele ali estava preso. Mas antes as pessoas eram marcadas no corpo, para mostrar que elas que elas cometeram um crime e ficaram presas por aquele crime. Não importasse. Então, um dos crimes, por exemplo, na época, que era o rei, acho que Luís XV, um homem foi preso e foi torturado em praça pública, simplesmente, o livro diz assim, porque ele tentou arranhar o rei. Então, arranhar o rei, você pensar em machucar uma autoridade como um rei na época, ela recebia a pior punição. Então, hoje, aí eu pergunto, hoje não se marca, entre aspas, né, que a gente sabe que tem muita violência, não se marca o corpo, mas você marca a mente, fica na memória, e talvez seja muito pior do que você marcar o corpo. Porque aqui pode até acontecer uma cicatriz, em algum lugar que a pessoa não está olhando o tempo todo, mas e aqui? Como é que fica na cabeça de um ser humano? Um homem que muitas vezes é pai, e sabe, é marido, e apanhar de um outro homem por causa de um crime. E eu não trabalho também a questão do crime. Eu não quero saber se ele roubou uma galinha ou se ele matou uma pessoa. Meu olhar para ele é de ser humano. É assim que eu olho para ele. Porque se eu for colocar o crime, em alguns momentos eu posso ser imparcial, eu posso ser parcial. Eu vou olhar. Porque às vezes as pessoas dizem assim, olha, mas ele matou um pai de família. E a criança, ele tinha filhos, ele tinha uma esposa, ele tinha... Sabe, se você olhar assim, você vai, na sua cabeça, você vai condenar aquela pessoa. E ela não vai mais ter direito a nada na vida. Então eu procuro não olhar isso. Por isso que eu não quis saber o crime de nenhum. Trabalhar somente com a formação humana. É isso que eu quis no meu mestrado, que eu quero, na verdade, no meu mestrado. Nesse processo de leitura, eu tive que estudar muito. Como eu falei para vocês, eu descobri que eu não sabia estudar, não sabia ler, não sabia por quê. Eu sempre li, sempre gostei de ler. Mas aí eu não sabia, eu li um livro, li vários, a coleção de Machado de Assis eu li inteira, eu li vários livros, mas se você me perguntasse o que você tirou desse livro aí, nada, por quê? Eu não sabia ler, eu não sabia estudar, eu não sabia fazer um resumo, eu não sabia nada, praticamente. Aí, às vezes, no início eu ficava, quando eu comecei o mestrado, que me deu essa crise de ansiedade, eu fiquei 6 meses sem produzir, na época da pandemia. 6 meses, eu não conseguia estudar, não conseguia pegar no livro, não conseguia ler, não conseguia fazer nada. Eu fiquei 6 meses e por isso mesmo que a minha pesquisa está atrasada, né? 2 anos eu já voltei para o serviço e ainda não terminei. Então, isso me atrapalhou muito. Mas aí, eu parei daquele negócio de você ficar se sentindo pena de você mesma. Eu tive uma formação ruim, aquele meu professor não me ajudou nisso, não. Aí por isso que eu tenho. Comecei a comprar livros. Um dia chegou tanto livro, foi na Amazon, chegou de manhã, à tarde e à noite, que meu marido disse assim, bom dia, chefinho. O meu marido disse assim, eu vou tirar teu cartão. Eu vou tirar teu cartão. Porque era de manhã, de tarde e de noite chegando o livro lá em casa. Os meninos diziam assim, mais um. Aí quando eu não estava em casa, os livros chegavam, eu conversei com minha vizinha, olha, vai chegar tudo, tu recebe pra mim. Porque eu sou ansiosa. Chegava o livro, eu já queria ler também. Mas é isso, gente. A minha pesquisa é em relação a isso, a minha história é isso. E é mostrar para vocês a questão do estudo, o que é importante. Não adianta qualquer área que você for. Se você for fazer letras, medicina, direito, qualquer curso que você fizer, se você não se apegar ao livro, você vai ser um profissional ruim, em qualquer lugar que você for. Então, leiam. E eu descobri que o espaço, além da sala de aula, o espaço melhor de uma universidade, de uma escola e da casa da gente, é a biblioteca. E vocês têm livros aí que podem ajudar vocês. Então façam uso dos livros. Vejam eu era assim também. Eu vejo qual é o livro que o professor usava. Aí eu ia lá e comprava. Ou então eu ia na biblioteca. Pagava multas até na biblioteca. Porque eu esquecia, ficava com o livro, tudo. Só que eu sou daquela pessoa que gosta de riscar. Então eu prefiro comprar o meu. E eu gosto do físico. E aí eu comecei a comprar livro. Por Trás das Grades. O Encarceramento em Massa no Brasil. Foucault. A sociedade punitiva. Eu comecei a estudar a história a evolução das penas, por que as pessoas, como começou tudo. E educação nas prisões. Como é a educação numa cadeia, num presídio, numa unidade penal. Mas aí também a arte de ler, livros sobre leitura. Como se faz uma tese. Não estou fazendo tese, mas serve para o mestrado. Eu ia trazer uns livros aqui sobre pesquisa científica, mas eu não achei porque eu estou num processo de mudança. Então, vocês depois podem olhar os livros que eu tenho e procurar. E sempre vocês vão achar esses, por exemplo, que eu fico copiando.
Goffman, manicômios, prisões e conventos. Esse aqui fala das instituições totais, né? E a gente vê qual é a diferença de uma prisão, de um manicômio, de um convento. Quais são essas estruturas? O que Goffman pensa sobre isso? Educação é espaço de privação de liberdade, descerrando grades. E esse aqui, que é o que eu queria mostrar aqui, a Era dos Direitos, Bob. Eu tive que estudar isso aqui para entender a questão do direito que eles têm dentro da prisão, ou em qualquer lugar. O direito nosso. Se é um direito meu, é um direito deles também. É isso que a Constituição reza, é isso que a Constituição diz. E aí esses direitos são tirados quando eles entram na prisão. Então eu descobri tarde como estudar, e isso me afetou muito, mas eu fui correr atrás do prejuízo, eu não fiquei me fazendo de vítima, colocando a culpa nos outros. A culpa também foi minha, porque na época eu não tinha maturidade para isso, de certo modo, de entender. E aí o meio que eu estava vivendo era um meio de acomodação. Então, quando eu entrei na universidade, eu fui provocada, essa é a palavra, eu fui provocada pelos professores aqui, pelos colegas. Então, e aí pelo fato de eu ser bem determinada, eu sou muito disciplinada nas questões de estudo, nas minhas coisas. Então, isso também me ajuda. A disciplina é importante. Façam lista de livros que vocês gostariam de ler. Vejam a ementa de vocês. Procurem livros e vejam o que vocês pretendem. Daqui uns dias vocês têm que fazer o TCC. Aí vocês vão deixar para ver isso lá no 7º período? Não, gente, não façam isso. Foi um erro que eu cometi também. Não façam isso. Participem é o PIBIC, né, professor? Vejam quais são os critérios, entrem nesses projetos que tem na universidade, a questão da pesquisa. Não precisa você ser um pesquisador para ganhar o mundo, não. Mas você entender, argumentar, você saber argumentar, sabe? Uma vez eu fui participar de um evento que o Estado estava sendo homenageado, e eu fui a representante aqui no Pico do Papagaio, né, nas escolas. E aí eu já fiz o curso de educação, e era sobre educação financeira, eu fiz o curso de educação financeira. Aí lá, o rapaz lá perguntou, o jornalista perguntou, como é que eu poderia trabalhar a língua portuguesa, porque eu era professora de língua portuguesa, na educação financeira? Como é que eu ia fazer isso? Aí eu falei assim, olha, eu vou trabalhar a argumentação. Para que você seja um bom educador financeiro, para que você ensine a educação financeira, você tem que ensinar o aluno a argumentar. Por quê? Quando você vai fazer uma compra, você tem dois lados. Tem o vendedor e tem você que é consumidor. E quem manda na relação? É quem paga à vista. Você tem o poder de decisão se você paga à vista. Se você vai para pedir prazo, para pagar na promissória, por exemplo, quem manda na relação é o dono do estabelecimento. É ele que diz. Então, assim, aí é argumento. Você tem que argumentar. Você tem que saber. Então, parem de usar o senso comum, de repetir o que as outras pessoas dizem. Leiam para que vocês possam se posicionar. Tem um livro, Como as Democracias Morrem. Eu não lembro o nome do autor, mas nesse livro fala como as democracias elas estão morrendo, algumas já morreram em alguns países. Então, o que eles utilizam lá para explicar a morte da democracia? Como as estruturas vão se fundando, vão se eliminando nesse meio político. E como as pessoas vão perdendo o poder e vão passando o poder que elas têm de decidir para outras pessoas. Eu só gostaria de, antes de passar a fala aos alunos da mesa, de te pedir que você disponibilize um projeto de pesquisa para eles. Eu acho que seria uma experiência muito boa eles lerem o projeto de pesquisa seu. Principalmente porque eles tiveram que fazer, no semestre passado, um projeto de pesquisa na disciplina de metodologia da pesquisa com a professora Franci, né? Então eu acho que seria interessante eles compararem e pelo que eu vi, pelo que eu deduzi, a sua parte da metodologia deve ser muito interessante. Então eu acho que eles vão ganhar muito lendo o seu projeto.